Fala galera, começando mais um episódio da segunda temporada do UFC Podcast. Eu aqui ao lado da lenda Rodrigo Minotauro e junto com a gente, quem tá aqui, Minota? Fala pra gente. Com a presença do grande mestre Diego, nosso parceiro amigo e um dos maiores treinadores do mundo. É um funcionário do UFC, né? Tá quase todo final de semana em algum lugar do mundo levando atletas pra lutar, né, Diegão? Pô, primeiramente, te cumprimentar também. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. Me sinto lisonjeado aí de estar podendo bater um papo aqui com duas feras. E o Minotauro que já tem nem o que falar, né? Já muitos sinucas já jogamos, né? Muito sinuca. Andaram muito de bicicleta, que eu fiquei sabendo. Vai contar essa história da bicicleta ainda hoje, né? Mais pra frente a gente conta. Bom, a gente tá aqui com o mestre de Charles Oliveira, o Leão Embaçado. E muitos, né? Formador de campeões, né? Formador de Alan campeões. Puro Osso, agora o Marco Túlio também, o Matuto, Casca Grossa, né? Líder da Thomas Shooterbox, Almeida, Diego cara, Lima, Diego- Tominhas. Tominhas. O Instituto Diego Lima, que a gente vai falar aqui também, quer dizer, caramba, você é um formador de campeões, Diego. Pô, graças a Deus a gente está fazendo um trabalho muito legal. É um trabalho de muitos anos, né? Eu comecei a dar aula com 18 anos de idade. Hoje eu não devia falar a idade, né? Mas eu vou fazer 45 já. Então, na verdade, Do primeiro tempo, né? Mas apanhamos muito para, graças a Deus, poder estar colhendo os frutos aí. O Felipe Sertanejo foi o nosso primeiro atleta no UFC. Era um sonho ter um cara lá dentro. E hoje as portas se abriram de uma maneira absurda. Estamos com 12 atletas no UFC. Já fizemos um campeão mundial que estamos indo fazer de novo. E tenho certeza aí que é só o começo que está por vir. Pô, cara, que legal, assim, o Diegão já começou a falar. Você começou com 18 anos ou você já começou a dar aula com 18 anos? Como é que foi esse teu início aí nas artes marciais, Diego? Na verdade, eu comecei muito cedo. Comecei no judô com 8 anos, mas no Muay Thai eu comecei com 14 anos. Com aquele sonho de moleque que, quero ser lutador, quero ser lutador. Então eu comecei com esse sonho. Mas quando eu tinha 18 anos, meu mestre Luiz Azeredo foi morar em Curitiba. Uau. Treinar 100% lá. Que pra Casca quem não grossa, conhece, né? Casca Grossa. Fã desse cara, cara. Ele tem uma técnica Já absurda. lutou com o Anderson, Já lutou com o ganhou do Anderson, Anderson sim. no MMA, Sim. No Mecha. perdeu no Muay Thai. No Muay Thai, exatamente. Eu tava lá. Exatamente. Nas duas? Não, naquele perdeu. Naquele na de Muay ganhou. Thai. Naquele ganhou, eu tava vendo. Tava assistindo. Aliás, estava nas duas, cara. Consegui assistir as duas. Sim. E na segunda eu tava com o seu Juarez. Cara, o pai do Anderson, Sim. né? O seu Juarez tenso pra caramba. Ele já ganhou do Anderson uma vez. Pô, então é muito legal ver escola, né, cara? Escola que... O Luiz é sinistro. Hoje ele mora nos Estados Unidos, tá com a Shooterbox lá, em New Jersey. E aí, quando eu tinha 18 anos, ele foi morar em Curitiba. E aí eu meio que desanimei, eu não conseguia treinar com ninguém. E aí ele me colocou para dar aula numa academia que ele dava aula, que inclusive eu treinava. E aí, com 18 anos, eu comecei a dar aula mais por causa disso, assim. E aí as coisas foram acontecendo, naturalmente. A academia Era de Muay Thai ou Jiu-Jitsu? Muay Thai, só Muay Thai. E aí eu fiz Jiu-Jitsu com ele também, mas eu sou oriundo do Muay Thai. Sim. E aí as coisas foram acontecendo devagarinho. A primeira academia, né, que eu treinei, que eu dei aula, que foi essa. Depois de 15 anos eu consegui ser proprietário. Que legal, Então cara. as coisas aos pouquinhos foram acontecendo. Pô, Deus abençoou muito aí minha caminhada. E tu deu essa projetada quando você começou ali, Diego, que você foi suprir essa ausência praticamente, né? Pô, você vislumbrava isso, você imaginava, pô, cara, eu vou dar continuidade aqui e essa academia vai ser minha. Você pensava assim ou não? Isso Sim, foi não. sendo construído? Porque assim, tudo foi construído naturalmente. Tudo aconteceu. Eu nunca tive a ideia, não, hoje eu quero ser um professor, hoje eu quero ser dono de academia, hoje eu quero ser treinador. Na verdade, as coisas foram acontecendo naturalmente. Mas quando eu fui dar aula pela primeira vez, o dono da academia veio se apresentar e falou, pô, qual que é a sua ideia aqui? Eu falei, pô, minha ideia é essa academia ser minha um dia. Aí ele chegou a rir, aí eu falei, pô, tô falando sério. Aí ele falou, boa sorte. Eu falei, obrigado. E aí depois de 15 anos, eu chamei ele para conversar, ele falou, não, mas eu não quero vender. Eu falei, pô, mas você vai ter que vender. Eu falei, eu já tô aqui há 15 anos e eu quero ter minha academia, quero ter meu espaço. Eu era muito amigo dele também. Aí ele falou, não, vamos embora então. Aí eu comprei 10%, 15%, fui indo, até conseguir ter 100% dela. Uau. Ele é um believer, né? É cabeça de lutador, né? O primeiro acredita. Com Você certeza. botou o seu projeto, né? Você primeiro acreditou. Você teve um lutador no UFC, acreditou, hoje em dia está com 12 lutadores no UFC. A gente fez aqui... Um exército, né? Um exército. A Norma estava aqui, o Matuto Sim. está aqui. Além dos atletas que ele está formando, vem muitos atletas praticamente formados de outros Sim. lugares, porque tem o seu centro de treinamento como referência mundial, né? Mundial. Sim. Dito aí, E o próprio Felipe Sertanejo, por exemplo, também assim, minha ideia não era ser treinador. Ele começou com 14 anos de idade, a mesma idade que eu comecei.
E aí ele chegou pra mim e falou, pô, eu quero ser lutador. E nessa época eu dava aula das 7 às 8 da manhã, aí eu fazia a faculdade das 8 ao 12h30, aí eu trabalhava no pet shop até às 7 e dava aula na academia à noite. E aí eu falei, ó, faz o seguinte, ele morava na frente do pet shop, conheci no pet shop. Eu falei, se você puder, vem todo dia aqui pro pet shop, a gente vai junto, que a academia é perto. Eu e você treinamos antes de começar o treino, um treino só eu e você de manopla, essas coisas, e depois você entra no treino geral. E ele tinha 14 anos de idade. Então você vê, ele também foi acreditando, ele se transformou no lutador, meu primeiro lutador no UFC, e automaticamente eu me transformei num treinador por causa disso. E ali nasceu realmente nós, equipe. Você aprendeu a ser treinador, então, com ele, com né? ele, com ele. Né? 100% com ele. Aí depois chegou o Alan Puro Osso com 14 anos de idade também. Uau. Chegou o Tomias com 16 anos de idade. E eu acho que... eu digo que isso é a minha maior vitória. Porque eu acho que o mais importante de uma conquista é se olhar para trás e ver a caminhada, ver o caminho percorrido. E eu poder ter começado com os dois, por exemplo, com 14 anos de idade, e os dois estarem comigo até hoje. Uau. O Felipe se aposentou. Sim. Só que eu sou padrinho de casamento dele, padrinho dos filhos dele, falo com ele todo santo dia. O Alan comigo até hoje lá no UFC. Tominhas, até hoje comigo lá. E o Tominhas veio logo na sequência? O Tominhas veio logo na sequência. Porque o Tominhas treinava na Academia do Macaco com o Tragante e queria profissionalizar. Queria ir para o profissional mesmo e viver disso. E aí foi quando ele foi e começou a treinar comigo para ir pro profissional. Então, assim, tanto o Felipe, o Tominhas e o Alan, nós fizemos todas as lutas deles, da primeira até a última juntos. Eles nunca subiram no octógono sem a minha presença. E como é que surgiu essa junção com o Macaco, né? Você... Porque sim, por causa do Luiz. Já me contou isso. O Luiz Azeredo, ele era faixa preta do Macaco, de jiu-jitsu, dava aula de Muay Thai na academia do Macaco. E, inclusive, quando o Luiz foi para Curitiba, eu também assumi a aula do Luiz às 7 da manhã no Macaco. Então, aí começou meu vínculo de amizade com o Macaco, e aí depois a gente começou a treinar junto também, comecei a acompanhar ele em várias lutas. Então, foi o Charles tudo sem querer. Do Macaco também, né? Também. O Charles treinava com um professor lá no Guarujá, que inclusive era faixa preta do Macaco. Então, o Charles subia terças e quintas para treinar no Macaco e eu levava o Felipe para treinar terça e quinta no Macaco, para ter mais material humano, porque o Felipe era só eu e ele. Eu e ele fazia sparring, eu e ele fazia tudo. E aí eu levava ele para ter material humano. E aí lá a gente conheceu o Charles. Então, nossa amizade começou antes do Charles, inclusive, começar a competir, a gente já se conhecia. E aí as coisas foram acontecendo. Caraca, que legal, hein, cara? Eu não sabia dessa história aqui. E o Charles lutou um evento... Com 18 anos que ele lutou com o francês lá, né? Tinha um francês, né? Você lembra? Sim. Ele lutou um torneio, né? Um torneio que ele lutou com um cara na categoria de cima, 3 lutas, categoria de cima. E o Rogério foi levar A gente trouxe um francês, estava lá na Tinogueira. Francês grande, cara. Era uma categoria de cima. E aí entrou o Charles ali, o Rogério falou, pô, o francês vai ganhar. O francês defendendo queda, bom de savate pra caramba. Então tava contando com... Cara, o Rogério chegou e me ligou e falou, rapaz, surgiu um garoto novo, com 17, 18 anos, garoto magrinho, embaçado, enfiou a porrada no francês. O Rogério era o Charles, cara. E o Charles, ele pesou de calça, celular no bolso, carteira no bolso, pra ver se chegava perto do peso. Perto do peso do cara. Caraca. E era um garoto, era menino, cara. Calça, menino magrinho. Esse aí foi o GP ou não? O GP. Foi o GP, né? O GP, que ele tava começando ali. Catou só o cara do... O francês lutou no UFC. Lutou no UFC. Acho que o francês? O francês lutou no UFC, fez 1 ou 2 lutas no UFC. Ganhou uma, perdeu uma, teve uma passagemzinha ali, mas... Então, teu primeiro contato com o Charles não foi muito bom, não, ainda não. Aí o Alex Davis chegou no Charles, depois daquele evento, ligou pro Joey Silva, foi a primeira apresentação, o Alex Davis ligou pro Joey Silva, o Joey Silva falou, eu quero esse garoto. E aí se perdeu na comunicação ali, tá? Que da mas hora. o Alex Davis foi o primeiro assim, ligou, falou, brilhar os olhos ali em cima do Charles. Foi o Joey Silva que assinou o Charles na época. Foi um contato do Alex, assim, né? Uma das... Sim. Ó, tem um garoto... que ele tava o francês já tava no gatilho pra entrar. Aí o Charles atropelou. Atropelou o cara e aí o cara falou, e o francês ganhou? Não, cara, o evento foi um garoto chamado Charles. Aquela noite eu acho que a estrela dele brilhou de um jeito que eu acho que ninguém ganhava dele ali. Ele sempre foi muito resiliente, né, Diego? Ele parecia até um caranguejinho, né? Ele ficava correndo de lado, assim, no octógono. Ele não tinha aquela postura de caminhar mesmo no octógono ainda, sabe? Sim. Então foi uma coisa assim, ele tocava, o cara caía. Foi realmente... Foi um absurdo aquela luta. Brilhou, né? Brilhou. Agora, o sertanejo, ele foi teu primeiro atleta no UFC. Como é que foi, cara, pra você, como você começou, garoto ali, 18 anos, o Felipe começou com você com 14, o UFC é a Copa do Mundo. Pra você, ter um atleta teu ali, como é que foi esse processo, cara? Cara, eu nunca nem tinha ido no UFC ao vivo. Caraca. Então eu podei, primeira vez na minha vida,
E o Felipe ainda compartilhou o mesmo card do Minotauro. Eu falei, meu Deus do céu, era um card lá no Rio de Janeiro. Nossa senhora, então assim, foi uma coisa de outro mundo, foi em que assim. ano, você lembra? 2011? Foi 11 que o Brandon Schaub, que tu ganhou com aquele cruzadinho? 2011. Foi um direto? Foi 2011. Então, assim, a gente... Eu lembro. A gente poder estrear aquele card, a volta do UFC desde 97. Uau, a gente foi naquele hotel Sheraton na frente da praia, que era um hotel, nossa, sensacional. Legal, tipo, eu tava vendo um sonho acordado ali. Sim. E foi engraçado que o Felipe tava bem desanimado. Era um cardzão, cara. Era Anderson contra Yoshin Okami, foi um card né? pra voltar mesmo o UFC com tudo no Brasil. Foi um card coletiva no Copa Palace. Foi um card surreal. Surreal, cara. Surreal. Foi, assim, uma coisa absurda. E o Felipe, nessa época, ele estava muito desanimado. Porque 2 lutadores tinham caído, ele estava vindo de um no contest, que a gente foi lutar em New Jersey. E aí eu estava nos Estados Unidos com o Alan e ele estava em São Paulo. E aí que a gente conseguiu fechar a luta, eu estava lá e ele aqui. Aí aquela ansiedade, preciso falar com ele. Aí eu comecei a ligar pra ele, ele não atendia. E aí começou a sair em alguns sites. Felipe, sertanejo de estreia. Eu falei, pô, só falta o Felipe ficar sabendo pela internet. E eu ligando. Aí de repente o Felipe me liga assim, desesperado, que aconteceu alguma coisa. Sabe, porque ele viu umas 30 ligações minhas. Aí eu falei, ufa, ainda bem que ele não abriu a internet antes. Aí eu falei, puta, Fê, tem uma notícia boa e uma ruim. Aí ele falou, qual que é? Eu falei, cara... Eu falei a ruim, é que a gente tava fechando uma luta. Eu falei, a ruim que você não vai mais lutar no dia tal, contra o fulano de tal. Ele falou, puta, Lima, que porcaria tal. Eu falei, cara, mudou a data. Ele falou, não tem problema, quando vai ser? Aí eu falei a data. Eu falei, é dia tal no Rio de Janeiro, ali. No Rio de Janeiro? Mas não vai ser o dia do UFC? Eu falei, é isso mesmo. Aí, cara, ele começou a chorar de lá, eu comecei a chorar nos Estados Unidos. Foi uma emoção do caramba, assim, nós dois, porque era um sonho de nós dois, né? Sim. Então a gente chorou pra caramba no mesmo dia, ele catou um voo. Foi para New Jersey, e aí a gente já começou a treinar o treino lá, voltamos pro Brasil, continuamos treinando, e ele estreou. Caraca, meu irmão. É um paizão, né, cara, falar assim, olha a emoção. Não, foi aqui, imagina, é um sonho. O Diego é legal assim, sabe, porque ele vive esses meninos, cara. Ele vive daquela época até hoje, né, com todos esses garotos lutam, tem um time de peruano ali que você trata que nem seus filhos. É que, na verdade, Minota, eu fui muito abençoado na minha vida. Tipo, eu não cresci numa favela, não passei fome, se eu falei isso é mentira. Mas eu não vim de uma família de dinheiro. Tudo foi trabalhado. E hoje ter o que eu tenho é Deus. Não tenho o que falar. Tipo, poxa, se meu pai pudesse ter me dado uma academia, ele teria me dado. Eu trabalhei 15 anos para poder ter uma academia. Meu sonho era ter um atleta no UFC, hoje eu tenho 12. Meu sonho era poder ter uma equipe, hoje eu tenho 50 profissionais. Então, eu sou muito abençoado. Então, acho que o mínimo que eu posso fazer é poder me doar para aqueles que acreditam em mim. Uau. Porque você imagina, os peruanos, a gente tá com uns 10 peruanos lá. Eles vêm para cá sem saber falar português, sem saber o que vai acontecer. Aonde vai ficar. Eles literalmente pegam a vida deles, não só os peruanos todos, pegam a vida deles e falam, olha, Lima, tá aqui minha vida. É o bem mais quantos vêm do Nordeste ali? Tem vários vêm do Nordeste. De 50 atletas, nós temos 90%... é de outros estados ou países. Só temos aqui 5 ou 10% que é de São Paulo. Chega o resto não é. Mala, vão ter a vontade. E não é nem mala, é uma mochila nas costas. Nas costas. Então, assim, o mínimo que eu posso fazer é me doar ao máximo. Me doar ao máximo. Claro. Porque eu já fui tão abençoado com tudo que eu sonho acontece, para ser sincero. E eu acho que assim, é uma forma de eu agradecer. É uma forma de eu poder realizar o sonho daqueles que me confiam. O esporte gira em torno dessas... Vou te falar a verdade, o esporte gira em torno dessas academias. Se não tem um cara que nem você, não mexe a máquina. É você, né, o cara lá de Guarulhos, que tem o CT dele ali, os meninos da Fight Nerd ali que acreditam. Porque tira do bolso pra botar ali, né? Muita gente acha, o cara tem uma equipe e tá ganhando dinheiro. Pô, quantas vezes no que profissional, no você mês, sabe, dá mais prejuízo que lucro. Do que lucro. Dá mais prejuízo que lucro. Que lucro, cara, entendeu? Hoje o cara faz muito por paixão. E aí você tem que ter outras coisas, tem sua academia, tem seus alunos. A graduação do Diego, eu fui numa graduação dele de Muay Thai. Quantos alunos tinha ali naquela graduação? Quase 1.000, tinha uns 800 e poucos. Quase 1.000, cara. Uma parada, meu, de ficar arrepiado, cara. Os caras, todo mundo com a camisa. Aí sim, aí você pode tirar ali. Sim. Né, porque o atleta em si, você gasta. Com certeza. Né, ele vai virar, ele tem 12. Mas esses 12 viraram, 150 não viraram. Não, e até as primeiras lutas é investimento, que a gente chega em Las Vegas, alugamos um carro. Pô, quanto que é o aluguel diário de um carro? Quanto que é a gasolina? A gente leva mais gente, o UFC dá 2 passagens, então a gente já compra a terceira. Se você pôr na ponta do lápis,
teoricamente, o que eu ganho nas primeiras lutas, a gente gasta mais para poder ter um time unido nessa semana da Fight Week. Sim. Essa é a pura realidade. Claro, depois do terceiro contrato, quarto contrato, os valores mudam, as coisas melhoram. Mas no começo não é que é ruim, é bom. Não tem o que falar. Só que no começo a gente investe também. Sim. É questão de preparar o terreno para depois você colher os frutos. Com certeza, né? com Agora, certeza. tu lembra, Diego, como é que foi esse primeiro UFC para você? Tipo, você chegando lá nos vestiários, você indo para a primeira caminhada ali com o sertanejo. Tipo assim, você tem esse filme vivo na sua cabeça? Pô, não tem como não ter, né? Você andando ali, aí de repente você fala, pô, eu falo muito porque... Pô, você olha pro lado, aí vê um Minotauro e fala, caraca, não é possível que o Freire vai lutar no mesmo card, sabe? Você fala, é um sonho. Sim. Pô, imagina, cara, a gente vem lá, pô, treinando, só assistia na televisão. Eu lembro que, pô, o Pride a gente se reunia, toda a minha academia, a gente se reunia numa pizzaria na Giovanni Gronchi. A gente ficava todo mundo só pra assistir o Pride. Ficava ali, eu conhecia o gerente, ele deixava ela aberta até mais tarde, pra gente poder assistir, que o Pride começava tarde. Então, de repente, imagina a gente tá lutando no mesmo card. Então, assim, não tem como você esquecer de todos os momentos, todas as... Sabe, pô, eu lembro como era o hotel, eu lembro da jacuzzi que ficava do lado da piscina ali. Eu lembro de todos os detalhes. Porque, assim, pô, do nada a gente tava num hotel maravilhoso. Foi a primeira vez que eu pisei no Rio de Janeiro. Então foi tudo novo, sabe? Então é inesquecível. E aquele sentimento, né, Minotauro, de você, meu irmão, tá acontecendo, né? Você viveu isso também, né? Tá virando. Você vai... A gente fala que pode ser naturalmente, mas não, é tudo intencional. Sim. É tudo intencional. Sim, você trabalha naturalmente porque você está no meio. Mas você tem que ter Você falou que ia ser dono da academia, você treinou aquele garoto. Sim. Se não tiver intenção, não vai acontecer. E eu comecei a prestar atenção ali, legal ali, quando na surgida do Tominhas ali, né? Cara, que foi um fenômeno. Thomas Almeida, cara. Posso Furacão falar? mesmo. Furacão. Agressivo, né? Agressivo. Quando entrou, a gente teve um encontro mundial do UFC de marketing. Aí passou, né? Acho que na época outro atleta, o Tominhas, como a nova revelação do UFC. Eram as 3 revelações do UFC, cara. Né? Então, cara, um garoto ali, boa, eu lembro que a gente estava começando o negócio do Snapchat ali, nas lutas dele, pifava o Snapchat da galera, cara. Botar os vídeos, tá ligado? De botar o vídeo, porque o número de views, né, nocauteando, foi assim, foi muito bom, cara. Muito agressivo, ele caía pra dentro, buscava o nocaute o tempo todo, as 5 primeiras lutas dele foi 5 bônus seguido. 5 bônus. Então foi, eu lembro quando ele nocauteou o Brad Pickett, o Mike Tyson pediu pra tirar foto com ele. Ele ficou assim, você imagina, pô, o Mike Tyson pediu pra tirar uma foto. O Mike Tyson tava na primeira fila, aí quando ele nocauteou o Brad Pickett com a voadora de joelho, pô, todo mundo foi à loucura ali, aquela gritaria, aquela... O Tominhas é um animal. Um raivoso, nunca parou de treinar. Ele se aposentou, nunca parou de treinar. Nunca. Bom de chão também, hoje né? Tava lá Faz o chão muito, também. Bom tá se dedicando muito. Depois, né, ele teve alguns problemas, né, de saúde. Aí ele começou a focar mais na parte de chão. Então, assim, tanto é que assim, é tudo por amor, que agora fazem 2 meses ele voltou a lutar. Ele me ligou e falou, eu preciso lutar MMA. Ele estava aposentado já faz anos. Aí eu falei, então vamos arrumar uma luta lá nos Estados Unidos, para não ter pressão, não ter gente em cima, ninguém vai ficar sabendo, não vamos postar, vamos lá só por você lutar. Aí a gente foi lá pra Indiana, aí lutou no Art of Scrap, lutou com esse contender, um cara que lutou com o contender da Night Contender Series, e ganhou. Caraca, ganhou do cara agora, cara. Então agora ganhou faz 2 meses. Pô, então, e já me ligou, Lima, quero lutar de novo. Eu falei, pô, então na verdade você voltou. Aí ele falou, eu acho que eu voltei, cara, não tem como. Ele falou, tá aqui dentro. E então, ele veio depois do sertanejo, como é que foi? O sertanejo entrou no UFC, porque assim, obviamente, isso aí já é um imã, né? Os atletas começam a olhar pra academia, né, Diego? Ele foi primeiro o sertanejo, depois o Alan e aí o Tominhas. Cara, mas assim, a entrada do sertanejo, porque você falou que você ficou durante muito tempo treinando só os dois, você ia para outras academias para ter material humano, e essa chegada do Tominhas e do Alan foi antes do sertanejo entrar no UFC ou antes, a entrada... Não, bem antes. Você já foi construindo ali a sua equipe? Bem antes. O Felipe começou a lutar muito Muay Thai, fez umas 8, 10 lutas de MMA até chegar no UFC. Então, quando a gente tava na segunda luta ali de MMA, aí já começou ali o Alan, o Tominhas, aí a gente já começou a se preparar. Era um treino muito fechado, era no máximo 5 cabeças ali. Então, até o UFC ali era um grupo muito fechado, era só nós mesmos. Caraca, E o Felipe é um cara diferenciado,
tem academia, dá aula, Sim. né? Sim, ele tem, né? É um cara realmente diferenciado. Ele sempre buscou muitas coisas diferentes. Então, hoje ele é empresário, também vive da luta. Então, assim, vive da luta que eu digo através de academia. Então, ele é um cara, assim, que tem uma visão muito boa. É um cara diferenciado. Diferenciado. Né? Todos eles, né? Todos os meninos são diferenciados. E o sertanejo tinha aquele estilão também, né, Minotauro? Ele chamava a atenção, né? Ele chamou a atenção por isso. Todo mundo entrava com rap, com heavy metal. E ele só entrava com Bruno Marrone, Choram as Rosas. Então, isso chamou muito, muita atenção. Cara, eu lembro do sertanejo, pô, assim, eu sempre fui muito consumidor do UFC, né, cara? E os brasileiros, pra gente, quando tem brasileiro no carro, a gente fica doido. E quando entra o cara com o estilão do sertanejo, cara, pô, mexe com o público isso, né, cara? Ele lutou com o John Lineker. Sim. Quando ele foi lutar com o John Lineker, ele entrou com Choram as Rosas. E o John Lineker era da cidade, foi na casa do John Lineker, entrou com Ele Senta. Aquele eu sei que senta, sabe, tipo zoando. Então já começou aquela treta dali. Então ele foi sempre um cara que chamou muita atenção pelo estilo de música que ele entrava. Isso ajudou muito pro personagem que ele criou lá dentro. E aí, como é que foi essa montagem da tua equipe, Diego? Porque assim, conforme você foi subindo os degraus, né, Minotauro? Você foi tendo que agregar mais pessoas também lá na Chutebox Diego Lima, cara. Como é que foi essa sua construção? Professor de jiu-jitsu, né? Foi montando. Se você olhar hoje, a academia do Diego... Cara, Diego, você faz um trabalho fantástico, até de preparação mental dos atletas, cuidado financeiro. Como é que você foi encaixando essas peças do Lego, cara? Cara, tudo que acontecendo, eu tentava investir em nós mesmos. Então, assim, como hoje eu posso, né? Eu tenho a minha academia, eu tenho outras coisas... O que eu ganhava na luta, eu queria investir na luta. Então, todo o dinheiro que entrava através da luta, eu tentava fortalecer para que nós pudéssemos ter mais atletas, ter mais material humano, ter mais professores. Então, eu fui investindo para que a gente pudesse crescer. Então, foi através disso que eu consegui... A gente foi tendo mais lutadores, foi lutando mais, aí foi entrando um UFC, 2 UFC, 3 UFC. Aí, porcentagem dessas coisas, eu vou investindo na equipe, até a gente conseguir fazer hoje o que nós temos. Que, é uma... É uma academia gigante, né? O espaço gigante, o tatame gigantesco ali, né? Dia de sparring ali é um show à parte, cara. Tem dia que no UFC não dá, né? Nossos treinos são luta e nossas lutas são guerra. São guerra, né? O estilo é o chutebox, né? Só que eu acho que a diferença de vocês para chutebox tradicional lá, que vocês são gente boa. A galera é muito bad boy, cara. Mas Meu eu acho que Deus do antigamente céu. era muito tudo bad boy, né? Tudo bad boy, a galera veio assim... Veio o Tominhas, meu Felipe, são uns garotos porradeiros, lá dentro vai ter porrada, mas depois são uns garotos maneiros. Os caras da Xbox Curitiba, eles eram lá dentro e eram lá fora também, mano. Não, pô, você era encrenca ali, era encrenca do hotel também. Era encrenca do hotel também. Poxa, que a BTT, a Chutebox foi gigante, né? Não, cara, foram importantíssimos. Isso que eu ia falar agora, foi muito importante. É que nem no Rio de Janeiro a luta livre contra o jiu-jitsu. São coisas que hoje, graças a Deus, não existe mais, mas que foi fundamental também para que eu acho que para que a gente fizesse uma base sólida do MMA no Brasil, né? Eu acho que isso fez com que... E antigamente tinha muito aquela defesa da sorte marcial, né? Que era Muay Thai contra o jiu-jitsu, contra a luta livre. Hoje não existe mais esse espaço para você defender a sua arte. Ou você sabe tudo ou você não tem espaço. Não sabe nada. Você tem um iraniano que dá aula lá pra você. Temos. Né? Cara, que é um excelente Ele é surreal. treinador Ele é campeão no Irã, lutador de MMA. Como a gente é muito fraco no wrestling no Brasil, então a gente começou a tentar ver como que nós faríamos para poder trazer um wrestler de qualidade, um wrestler. E aí ele tá aqui com a gente há 7 anos, 8 anos. O wrestling é como se fosse o futebol no Brasil. Né? Eu acho que eu já narrei a luta dele, cara. Eu só queria confirmar o nome. Cara, o Irã, acho que se não me engano, é a segunda ou terceira maior potência de wrestling do mundo. Lutou Future. Lutou Future, é isso aí. Eu já narrei esse cara lutou Future contra o campeão do Rising. Eu lembro dele, pô. Eu lembro dele. Lutou, eu não lembro onde foi, mas lutou. Ele é sinistro. E assim, ele tá com a gente há 7 anos. Todo dia ele passa um negócio diferente. Tipo, eu não sei como cabe tanta coisa naquela cabeça. Porque é impressionante. É impressionante. Não, sabe muito. Muito. O wrestling americano, ele é muito quadrado, né? Single, double, o wrestling iraniano, ele tem queda de perna. Tem. Ele é como se fosse um sambo, né? Tem um deslocamento melhor, né? E como ele competiu muito em MMA... Ele também levou muita coisa pro MMA, para não ficar... Adaptou. Não adianta você começar ali na posição de wrestling, tem que começar na posição que você vai lutar o MMA. Então ele conseguiu conciliar muito bem as modalidades, sabe? Para que ele possa fazer um wrestling voltado pro MMA. Então, assim, é um cara realmente... O Ali é fenomenal. Uau, é um cara surreal. E com tudo isso, como é que foi a chegada do Charles lá? Assim, né? Você juntou, vocês conheceram ali, né? Quando você juntou...
A gente já treinava, às vezes, juntos. Tínhamos muita amizade. Até eu e ele fazendo aniversário no mesmo dia, né? Os dois, 17 de outubro. Então, a gente já chegou até comemorar aniversário junto. Mas em 2016, a gente sentou, conversou. E aí foi quando eu assumi a carreira dele. Então, em 2016, que a gente começou a trabalhar 100% junto mesmo. E aí que ele começou a subir para São Paulo todos os dias, treinar com a gente. Fazer parte 100% mesmo do grupo mesmo. E aí as coisas foram ficando muito boas. O Charles está no UFC desde quando? Desde 2010. 2010. Tem 15 anos, a gente já respondeu no quiz. É o brasileiro que está mais tempo, né? Mais tempo. Ele é o brasileiro com mais vitórias no UFC. Mais bônus também. Mais bônus, mais performance. Você assumiu o que? Ele mais finalizações, ele lutou em Orlando, né? Lá? Eu assumi ele no primeiro luta nossa, foi um revés. Foi quando ele foi finalizado pelo Lamas, no México. Ali foi a primeira vez que nós estávamos juntos. Aí depois... Aí depois nós vencemos o Will Brooks, que veio do Bellator, que tinha ganho do Chandler. E aí nós perdemos pro Felder. E aí a gente sentou, conversou, porque ainda a gente tava junto, mas assim, faltava muito, que era longe. Aí a gente sentou e falou, ou a gente tem que fazer 100%, e aí batemos um papo assim muito bom. E aí... Depois disso foi só vitória, foi acho que 10 ou 11 vitórias seguidas. E ele ficou vindo pra cá mesmo, né? Pegou todo santo dia. A gente até cogitou, talvez ele vir morar aqui, mas ele é caiçara, ele curte praia, ele prefere vir, ele todo dia sobe, treina e volta. Todo santo dia. Cara, que energia, cara. Ele fala, ele vem dormindo, o Gia vem dirigindo, então é uma van, a van tem cama, então ele vem dormindo na van. Então o Gia traz, aí ele já termina, já tem o almoço dele e tudo, aí depois já volta de novo pro Guarujá, mas pra ele fala, Lima, eu sou caiçara, eu gosto de já chegar, tirar o tênis, andar na praia descalço, fazer uma corrida no calçadão. Ele falou, é assim que eu me sinto bem. Falei, cresceu ali, é igual o Menota é um homem do campo, né? Sabe disso. Tem aquele viés da roça. Um Amazonas. Tem como evitar. Eu gosto de cavalo e ele adora cavalo. Né? O Gia, que é o assistente dele. Se conheceram no cavalo. É o cara do cavalo, né? O cara de corrida de cavalo. O Charles tem tatuagem de cavalo no corpo inteiro. Corrida de charrete, né? Aquelas corridas de charrete. Ele mesmo corre. Ele corre. Pra você ter noção, tem um conteúdo do UFC que ele correu, né? Ele correu contra o campeão de Nova York. Uau. E ganhou. É mesmo? Lá em Nova York. Não, eu fiz uma resenha com ele aqui. Tu tava, acho que era o Demian. Tava André, Demian, o Charles e eu. E ele tava contando, cara, dessa paixão dele por cavalos, agora por carpas também. Ele ganhou algumas carpas de presente. Né, ama animais, né? E foi engraçado quando juntou com o Dariush. Pô, era uma luta tensa. A gente tinha acabado de, infelizmente, perder o cinturão, né? Então aquela luta tinha muita expectativa. O Dariush estava vindo de uma carreira linda ali, só vitórias. E aí... Que é uma luta que o UFC fica tentando botar já tentou. Há muito tempo. Quase há muito aconteceu. Há muito tempo. Lá em Abu Dhabi, né? Lá em Abu Dhabi tentou, né? E aí quando a gente perdeu o cinturão, o Dariush estava vindo, acho que de um monte de sequência. Era a maior sequência de vitórias, era o Dariush. Bumba, casamos essa luta. Aí na semana, aí a gente viajou no domingo. Aí fomos treinar na terça, eu segurei um chute pro Charles, ele só fez assim, ó. Eu falei, por que não chutou forte, né? Aí eu treinando, eu fui pôr um joelho e ele só encostou. Aí eu falei, aí tem. Aí eu não falei nada, fiquei só na mão, né? Já percebi. Aí eu chamei o Gia de canto depois, quando ele tinha no meio, eu falei, Gia, o que aconteceu na perna dele? Ele, por quê? Eu falei, pode falar, aconteceu alguma coisa. Ele, pô, Lima, ele foi correr de cavalo ontem e caiu da charrete. Aí eu falei, pô, Gia, a gente vai... Como vocês vão me correr de charrete um dia antes da viagem? Eu falei, isso não pode, cara. Ele falou, pô, não tenho culpa, ele precisava correr. Acredita que ele caiu da charrete um dia antes da viagem do Dariush, machucou a perna, todo ralado. Uau. Aí, pô, a luta foi como foi, vencemos. Ralado, né? Ralado. Mas o Charles, assim, ele é um cara que ele é apaixonado por cavalo. Apaixonado por cavalo. Caraca, assim, ouvindo o Diegão falar isso, hoje em dia você tem mais de 50 atletas lá. Né? Atletas profissionais, 12 no UFC, quer dizer, todos em alto nível. Diego, como é que é você administrar a parte mental, a parte física, a parte técnica desses atletas? E até ajuda financeira, né? E ajuda financeira, cara, porque assim, caraca, é uma responsabilidade muito grande, né? São carreiras ali e seres humanos também na sua mão. Pô, você contou no início aqui do podcast, pô, você recebeu o Alan Poroso Garoto, Felipe Garoto, Tomias Garoto, quer dizer, você também teve participação na formação da personalidade deles como homens, né? Cara, como é que é administrar isso tudo? E é um
paizão, né? Sim. Um pai, né? Pegar os caras mais novos ali é uma pai. Mas né? o mais difícil é realmente o trabalho psicológico. Porque assim, eu acho que no começo, só o Felipe era do UFC, a gente tinha poucos atletas. Depois a gente tinha 2, 3. Era um sonho distante. Hoje, com um monte de atleta no UFC, acaba sendo um sonho mais próximo. Então fica aquela ansiedade dos atletas. Pô, eu tô com 10 vitórias seguidas, por que eu não tô? Por que eu não tô? Sim. Mas não é fácil. O mundo inteiro quer estar na UFC. Claro. Então, assim, não é porque nós temos muitos atletas que é fácil, não é porque eu consegui hoje colocar muitos atletas que eu janto com o Dana White todo dia, não tem nada a ver. Não é só talento, tem que ter sorte também. Sim. Porque a gente sabe que tem muitos caras aí que poderiam ser campeão do UFC que não tiveram oportunidade. Né? Então o mais difícil é controlar a cabeça deles. Isso é o mais complicado. Mas uma coisa que eu acho que é um diferencial nosso é que, como praticamente 90% vieram de outros estados e outros países, eles vieram sozinhos. Então eles deixaram suas famílias para trás, infelizmente. Então nós acabamos nos tornando uma família. Porque justamente nós temos só nós mesmos. Então os atletas que vêm de fora, o Apolo que veio de Tocantins, o Henrique veio de Tocantins também, o Bocão que veio do Maranhão. Então eles chegaram, só eles. Então, assim, a gente acaba fazendo um vínculo muito forte entre nós, porque realmente, todos os finais de semana estamos juntos. Uma data comemorativa, estamos juntos. Então, a gente acabou fortalecendo muito o nosso vínculo por causa disso. Eles são um monte de sinuca, meus meninos, cara. Só. Pô, me chamei lá em casa. Mas tu também é bom de sinuca, Fiz um feio ali em casa, rapaz. As mulheres me apertaram, os dois e ali, samba cara. também, né? Lembra quando vocês foram no carnaval sambar? Lembra? A gente, cara... eu não lembro ganhamos um carro alegórico, o tema era superação. Aí carnaval daqui de São Paulo. O cara falou, o carro é de superação, o carro é seu. Cara, tem que ter 5 lutadores. Eu falei, cara, Diego, a gente precisa de 5 lutadores sambando. O Charles foi nesse dia? O Charles não. Não foi, mas foi o Gustavo Gabriel. O Cili. A gente foi lá, fez bonito, fizemos um sambinha ali. A galera... Todo mundo com samba no pé. Agora, samba no pé e a galera é bom pra toda hora. Minota não tava com samba no pé, não, né? Tava, ele que puxou. É mesmo, Minota? Ele puxou o samba, pô. Total. Ele que puxou, ele puxou. Eu assumi o problema era meu. Mas eu vejo muita união de todos. Aí nessa da união de todos, às vezes tem uns que ganham e tem gente que perde e sai do UFC. A gente, né, teve atleta agora saindo do UFC, né? E como é que é isso aí, a expectativa? Você lidar com isso, né? Porque isso é ruim, né? O garoto botou o pé lá dentro, agora sair, refazer a carreira inteira, né? Como é que é essa situação para você? É complicado, a gente passa por essas situações, hoje mesmo eu passo por isso, e alguns atletas que nós colocamos são muito novos ainda, saíram como o próprio Bocão, como o próprio Lipe, que não estão mais no elenco. Que são gênios. Mereciam estar lá ainda. O Lipe já fez uma das melhores lutas do LFA dentro do UFC. Pô, contra o Manel, ele estreou com o Manel Cap, cara. E fez um lutão, ganhou bônus da noite. E o Manel depois procurou, a gente falou, cara, foi a luta mais dura que eu já tinha no UFC, foi com você. O Manel só pegou teste duro. Só teste duro. O Lipe só pegou teste duro. Só que, assim, o mais importante é eles estarem fortes psicologicamente. Porque, na verdade, não tem o que fazer. Voltar a treinar, voltar a lutar, voltar a ser negociado e voltar para o UFC. A verdade, quantas pessoas já não fizeram isso? Agora, o Brando Moreno chegou a ser mandado embora do UFC, ele voltou e foi campeão. Tem muitos lutadores que saem e voltam. O próprio que estreou agora, que também estreou com nocaute, coitado, aquele Moutinho que estreou. Você lembra? Pô, ele tinha saído do UFC, voltou. Contra o Allmaker, pô, aquele cara é duro, muito. Então, assim, não tem o que fazer. Eu tento explicar isso para eles. Falei, galera, vocês chegaram acreditando. Entraram no UFC muito novos. Infelizmente, não estão mais no UFC. Vamos trabalhar de novo, vocês já estão mais experientes, já sabem o caminho das pedras. É trabalhar e voltar para lá. Não tem muito o que fazer. Mas trabalhar o psicológico, eu acho que é o mais importante do atleta. Eu acho que um atleta é 90% cabeça. Não, é legal. O Diego tá falando disso, e a gente tá falando de uma parte de quem tá lá, infelizmente acaba perdendo o contrato. Mas também, Diego, como é que você lida com situações de lesão, por exemplo? Pô, o Willie Cat, que é um cara super talentoso, ficou muito tempo com lutas canceladas. 2 anos sem lutar. O Alan voltou muito bem contra o Jafel, o primeiro round que para ele não foi um primeiro round bom, ele conseguiu reverter a situação no segundo e no terceiro round. Mas, cara, até ele chegar ali e voltar, até o Willie Cat voltar a lutar, você teve que trabalhar a cabeça deles nesse tempo, cara. Como é que foi para você? Como é que é para você fazer isso? Cara, vou te falar que a galera é tão unida que eles estão sempre em atividade. Então, vamos supor, o Charles vai lutar, o Willie Cat está se dedicando a ele. O Ochoa vai lutar, o Alan está se dedicando. Isso que é legal da academia, então, cara. Um se dedica ao outro. Por isso que eu sou totalmente contra camping. Porque quando você faz um camping, ninguém se dedica a você de verdade.
Os caras estão se com você em troca de alguma coisa, em troca do... que você contrate ele novamente. Mas quando você tem uma equipe mesmo, quando você, na minha opinião, você mantém a essência das artes marciais, você... é o que a gente fala, mais importante que a própria guerra é quem está do seu lado durante ela. Então, assim, quando a gente tem um grupo unido, eles estão se doando todos os dias uns para os outros. Então isso faz com que eles se mantenham vivos, isso faz com que a felicidade do outro seja a sua felicidade. Então o Alan estava sendo... Não é só pelo dinheiro. Não é sobre o dinheiro, muito pelo contrário. Eu acho que quando a gente começa a ver os preços, a gente perde os valores. Então, na verdade, o Alan ele não estava lutando, mas ele estava ali se doando para que os outros lutassem e vencessem. Sim. Então isso faz com que a nossa máquina nunca pare. A gente sempre está se dando. O Alan é bom de chão, né? Ele troca bem. Pô, eu falar, meu irmão. Ele é oriundo do Muay Thai. Pô, e só... Tudo finalização E assim, o jogo dele é muito justo, Diego. Ele não dá espaço, Minotauro. O Charles peso fala. no quadril, o Charles fala, cara, o chão desse cara é... o Charles fala, o chão do Alan é sinistro. É coisa de maluco. É o Messi da Shopee. Parece quando a gente entrou no 2015 ali no UFC, o Giovanni Decker, né, tava ali, o presidente do UFC na época, me chamou e aí uma das funções, né, até o próprio Dana falou, uma das funções vocês ajudarem a fazer um scouting, ali, né? Ajudar a fazer o scouting. E a gente pegou, acho que 200 e poucos atletas da América do Sul inteira e foi scouteando ali em 2015. E na época saiu o Pantoja e o Puro Osso. Eram os dois atletas, o Pantoja e o Puro Osso. Cara, não vou admitir, eu defendi a bandeira do Pantoja. Porque a gente tinha uma oportunidade para entrar, quando o Pantoja entrou. Mas eram os dois ali, cara. Aí ficava o Giovanni Decker. Bom, presta atenção, vê o vídeo do meu. Eu falei, eu sei como ele é bom, cara. Mas eu tô defendendo o contrato do Pantoja aqui. Cara, mas o Puro Osso você foi um cara impressionante. Impressionante. Eu vi assim, o que eu vi de luta dele, a gente viu, né? O Denis, luta do Moicano. Porra, enjoava de ver, treino. Alguém filma o treino. E a gente conseguiu ver muito duro. O Alan, a gente sempre acompanhei assim, de frente pra trás. Cara, e era bom, é um bom de chão, mas ele tem um giro. Tem. E troca e giro, né? Quando ele pegou aquele inglês que tava invicto no UFC, ele fez birimbolo com o cara no meio da luta. Quando ele estreou em Dubai, que ele estreou com aquele russo. Na minha opinião, ele venceu, mas isso não importa, porque a luta já passou. Porque o russo ficou por cima dominando, mas ele encaixou mais de 10 tentativas de finalização. Então, sabe, ele foi muito mais contundente na luta. Mas, enfim, realmente é um cara... Essa luta agora com o Jafel, você vê, o Jafel tem um jiu-jitsu impressionante. E ele poder, depois daquele primeiro round ali, voltar e ganhar o segundo e o terceiro com uma certa segurança, foi realmente o Alan sinistro. Agora, e o Jafel é bom, cara. Muito teste bom. Foi uma ótima luta. Foi um amor de pessoa. E foi uma ótima luta. Agora, a minha questão... esse trabalho psicológico, Diego, como é que vocês fazem lá na Chutebox? Eu sei que tem muito da sua presença também, de você, pela sua experiência, pelos anos de estrada, pô, você já passou por diversas situações, né? Porque hoje em dia o público olha, pô, o Diego Lima, pô, o mestre do Charles, pô, o Charles é um dos grandes nomes da companhia, mas ninguém sabe essa tua caminhada, quebrando pedra, isso aí agrega também para esses momentos de dificuldade, de você dividir com os atletas. Mas eu acho assim, realmente, hoje eu me considero um psicólogo ali para eles, mas na verdade, eles que me ensinaram isso. Porque são tantas histórias diferentes, são tantos momentos diferentes, são tantas coisas que eles realmente passaram e que eles trazem isso para mim, que eu aprendi por eles a tentar buscar o que é melhor. Então, assim, por isso que eu falo, às vezes eles falam, pô, obrigado, você me ensinou isso. Eu falei, na verdade, eles ensinam muito mais pra mim do que eu pra eles. Porque eu acho que, eu conheço a história de todos ali. E eu acho que eu não estaria onde eles estão se eu fosse eles. Porque a força deles, a persistência deles é uma coisa surreal. Surreal. Aquela luta, e aí, você pegou muita história ali behind, né? The scenes ali, coisa que só você viu. Aquela luta do Charles, né? Que foi, ele não lutaria pelo cinturão, se ele perde... Como é que foi aquilo ali? Conta pra gente. Ali foi uma sacanagem, né? Mas tudo bem. Ali a gente bateu o peso. A gente tem que saber, a gente bateu o peso antes de dormir, até filmamos e postamos. E aí no dia seguinte, não batemos o peso. Tem as comissões aí, e não é o UFC, gente. Não, é a comissão. Cada lugar... Começaram a xingar cada o UFC, lugar exatamente, tem é muito suas importante. comissões, entendeu? Pra galera que tá em casa aí. Deu aquele erro ali na arbitragem,
O UFC não tem nada com isso. É totalmente de fora. Você já vai lutar em Nova York, são os Grizzlies de Nova York. Exato. Você vai lutar aqui, se tiver algum BO na arbitragem, acaba MMA. Já para ter isenção do evento também, né? Mas não pode ser responsável. A responsabilidade é da comissão. É isso aí. O UFC não tem nada a ver com isso. Tem comissões que eles gostam mais da trocação, tem comissão que dá mais valor para... No México dá valor pro boxe. No México, vamos supor, o Demian Maia. O Demian Maia no México é um lugar que ele não poderia lutar. Se levar o cara todo dia pra baixo, se todo dia levar o cara pra baixo... Caiu um lenço aí, Minotauro. Estourou uma bomba aqui. Estourou um champanhe. Mas realmente cada comissão tem o seu. Cada comissão tem o seu estilo, né? E lá quando a gente acordou... Assim, mas fala, a gente acordou e tava sem um peso batido. A gente falou, pô, a gente foi dormir de peso batido. Aí depois de um tempo foram avisar a gente que alguém na madrugada adulterou a balança. Caramba. Avisaram todos os atletas. Aí eu falei, pô, aí tudo bem. Aí a gente foi, então, fizemos sauna de novo, fizemos banheira de novo, faltava 200 gramas. Aí fizemos tudo. Quando a gente voltou, subiu na balança, naquela que é com o dedinho ali, 200 gramas. Falei, pô, peraí, como a gente faz sala, balança? Aí o Charles tirou a cueca, uma cueca é aproximadamente 200 gramas. Tanto é que a comissão sempre deixa tirar por causa disso. Tirou, faltou 200 gramas igual. Uau. Então, pô, aí não... com todo respeito, aí tem. Foi contra... O Gate. Na casa do Gate. Tanto é que, pô, eu nunca vi isso, mas o treinador do Gate, durante a pesagem toda, lá em cima do palco, olhando, tipo, não me deixou ir lá. Mas ele estava. Então, assim, eu acho que fizeram... Lógico, não vou... Acredito eu que fizeram uma casinha pro Charles. Sim. Né? Mas não serviu de nada. Eu acho que até o fato da gente ter lutado numa luta de cinturão, sem valer o cinturão só pra nós... E ele entrando ali, teve muita vaia? Não. Até a torcida... Até que a galera gosta muito dele, assim, em qualquer lugar o pessoal gosta dele. Que legal. Cara. E eu acho que isso fortaleceu a gente, fortaleceu a história dele. Isso é impressionante, o Charles, o Anderson Silva. São caras que entram em lugares e quase que meio a meio, né? O Charles consegue fazer isso. Né? Ele realmente, onde ele pisa, ele é muito querido. Eu sou totalmente contra você mudar de quem pede uma luta. Total. Cara, total, você não total, você não dá pra adaptar de outro treino, meu amigo. Não tem como. Você tem que demorar no mínimo 4 meses até se adaptar, seu desgaste. Mas ele tá subindo mentalmente, de peso, né? Porque não tem confiança. Você imagina você mudar o seu campo para todo mês. Você vai confiar na pessoa que tá ali, você não conhece ela, você não sabe se ela tá lá por você, pelo dinheiro que você vai pagar para ela. Sim. Você não sabe. Porque é muito importante você saber quem está do seu lado. É muito importante você ter uma pessoa que tem uma vivência com você no seu corner. É muito importante você realmente não só ouvir, mas acreditar na pessoa que ela está falando. Né? Então, eu acho que assim, a crença pelo seu treinador tem que ser uma coisa em primeiro lugar. Você tem que acreditar, você tem que confiar muito. Eu acho que a confiança vem antes da própria crença. Você tem que confiar primeiro e até depois acreditar. Você entendeu? Então, porque às vezes você fica meio assim, puta, não sei se eu acredito nisso. O treinador falou, não, eu confio, eu vou. Adaptar até a amizade com o seu ciclo, exatamente. A energia do pessoal. E falar em pessoas novas, né? A gente, o Ian Gary, foi um cara de fora, tem totalmente outra metodologia. Como é que foi a saída dele? Assim, cara, eu lembro na época que você me comentou. O Ian é sinistro. O Ian é um amor cara, de pessoa. Assim, o irlandês em ascensão. Inclusive, tá ali, assim, né? até nessa luta agora do Bilal, eu tava muito confortável. Porque ia ser um cinturão nosso dali. Se o Bilal vence, Bilal e Ian Gary. Porque o Makhachev não subiria. Se o Bilal perde, o Makhachev subiria, Charles Topuria. Então, assim, acho que o boxe ia ter um cinturão para disputar ali. Sim. Né? Então, a gente tava muito feliz já por isso, né? O Ian Gary, ele é um cara sensacional. Ele foi treinar com a gente. A gente se conheceu em Las Vegas pessoalmente. E aí ele foi treinar com a gente para uma luta. Treinou com a gente. Ele adorou. E aí a gente conversou, eu expliquei para ele mais ou menos como funciona. Eu falei, pô, aqui na verdade a gente não gosta de fazer camping. Aqui tem que vestir a camisa mesmo. Não tem como você treinar aqui, visitar várias academias, treinar com vários treinadores. A gente tem que, pô, é chutebox. Tem que vestir a camisa e tem que ser. E aí ele falou, pô, Lima, então é isso. Eu vou vestir a camisa, sou chutebox. Adorei, nunca fui tão bem recebido. Pô, amo todos vocês. E realmente vestiu a camisa. E tem um boxe bom, né? Ele tem mais de 300 lutas de boxe. Ele troca na muito. Irlanda. Então ele troca técnica com os meninos ali, né? Adora ensinar. Adora ensinar. Mesmo? Adora ensinar. Pô, é que depois eu te mostro. Ele fez um vídeo falando, Lima, eu acho que o Charles dá o jab assim vai ser bom, porque eu tô pura... Ele colocou o telefone na prateleira e mostrando o que ele acha legal fazer. Então ele é um cara assim, aí eu levei o Gustavo Gabriel para lutar na Espanha, no UOL, até encontrei o Topuria lá. E aí o Ian Gary foi. Pô,
prestativo, ó, nessa luta vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Foi com a gente no Core do Liquete, mesma coisa. Pô, assistir a luta, a gente fazia assim. Então, assim, ele é um cara muito preocupado em ensinar. É um cara que se dedica demais à nossa equipe. Ele é muito dedicado, né? Muito, muito inteligente, isso. Muito inteligente. Absorve tudo rápido. Inteligentíssimo. Assim, a gente marca a luta dele, ele já falou, olha, eu acho que a gente começa a conversar, você vê que é um cara com uma visão, assim, diferenciada. O cara é sensacional. O Demian contou como ele chegou lá, ele foi bater na academia do Demian, ele com a esposa, com o filhinho. Família, né? A família maravilhosa. Pô, o Leandro chega lá, todo mundo pega o filho dele, brinca, o filho dele põe a luvinha, sai brincando de dar boxe em todo mundo. É uma família assim, pô, a gente foi muito bem acolhido por eles e eles foram muito bem acolhidos por a gente. E agora a Norma, né? A Norma do Monte chegou lá, que era de outra equipe também. Sim. Super bem recebida. Ela tinha equipe própria dela. Tava aqui, né? Teve aqui com a gente, né? Tá namorando com o Marco Túlio. Marco Túlio, nosso galão, É o casal da porrada. O casal mais casca grossa do mundo. Cara, eu tava A Norma é duríssima. Duríssima. Ela, cara, forte, né, muito Diego? forte. Caraca, muito forte. Impressionante. Você vê ela batendo manopla, é umas pedradas que você fala, meu Deus do céu. Cara, ela é muito forte. Ela é muito forte. Aqui. Muito forte. E é um cinturão que vai chegar logo mais, não tem o que fazer. Acredito. Ela é a única da categoria vindo de 5 vitórias seguidas. Sim. Única. Então não tem o que fazer com ela. Ou ela luta, ela é a melhor distância do game, cara. Você fala de porrada, além de porrada, ela tem uma noção de ser... México. Pô, uma garota que pega, geralmente quem pega, não precisa de distância. Vai pra dentro, mas dela não, ela, entendeu? Ela bate, então sai, você bate, sai, eu pegada, segurança total. Só não teremos Kayla Harrison com o Dumont agora por conta da Amanda Nunes. Desse retorno, porque... Tem umas coisas que acontecem que é pra ferrar tudo, né? A Norma seria, pra mim, a desafiante ao cinturão. Também acho. É que aí a Amanda chegou e ferrou tudo. É a Amanda, né? Voltou, tem que disputar o cinturão, lógico. Jeito, mas bagunça a categoria, né? Foi igual o Jorge St-Pierre quando quis voltar. Tem o nome cravejado É que nem o próprio Makachev. A categoria inteira tava na mão dele. Exatamente. Bilal ganha, ele fica. Bilal perde, ele sai. Tem lutadoras que realmente deixam a categoria em suas mãos, que nem a Amanda. Mas, de qualquer maneira, eu acho que pra Norma agora... Possivelmente teremos essa luta entre Kayla Harrison e Amanda Nunes. E eu acho que a Norma, ela tá ali na porta, né? Pra disputar esse cinturão, mas possivelmente ela vai ter mais uma luta antes disso. Eu, particularmente, eu até quero que a Amanda vença. Por 2 motivos. Uma, porque a Amanda é brasileira, então eu quero muito que ela vença. Claro. E outra, porque até ela e a Norma nos bastidores se encontraram. E a Norma falou, pô, você voltou, atrapalhou minha caminhada aí, mas vem esse cinturão, vai ser um prazer estar lutando com você. A Amanda falou, pô, pode ter certeza que a gente vai fazer essa luta. Então, pra mim, é mais legal ainda, porque a Amanda, teoricamente, vencendo essa luta, já até meio que aceitou ali nos bastidores. Então, vai ser uma luta fácil. Vai ser mais emocionante, né? Vai ser porradaria. Vai ser animal. E o cinturão vai continuar no Brasil. Sim. Então, tá tudo perfeito pra nós. Que legal, né? O feminino meio que cerca sempre... Né, o cinturão. E falar do instituto, né, Diego? Você montou um instituto, né? Porque eu com a Tia Nogueira ali enchendo a nossa equipe, chega muita gente de fora. Aquilo ali vira um instituto, né? Muita gente que você ajuda, pessoas que não têm condição nenhuma, né? E aí você estende isso para garotos, que você faz trabalho também com garotos, né? Que levam lá na academia para ter experiência com você. Como é que é aquela você tem uma estrutura, até a parte educacional, você botou umas cadeiras lá dentro. Como é que funciona o instituto aí pra gente? Na verdade, quando a gente montou o instituto, que é bem pertinho da academia, então nós temos um tatame de 600 metros quadrados, sem coluna, um espaço gigante. Aí nós temos o octógono. Só que aí a gente também montou uma sala de aula, onde todos os atletas têm inglês, educação financeira e orientação jurídica. Que maneiro. Então elas têm essas 3 matérias que eu acho fundamental para que eles possam realmente, antes de serem campeões, serem grandes seres humanos. Né? E nós, além dos atletas amadores e profissionais, a gente também tem uma parceria com a Casa La Batista. Né? Então são crianças... Assim, tem muitas crianças, mas a gente atende as crianças de 11 a 14 anos, meninos e meninas. Então lá eles fazem as aulas de Muay Thai com a gente. Agora a gente quer introduzir o Jiu-Jitsu e outras coisas também para essas crianças, além da arte marcial. A gente quer poder expandir o máximo possível conforme as coisas vão melhorando. Então hoje a gente fez um espaço assim... para fazer seres humanos, antes de mais nada. Eu acho que isso é o mais importante. Independente se o atleta vai para UFC, independente se uma criança vai se tornar lutador, ela vai sair dali muito melhor do que ela entrou e vai sair dali direcionada. Eu acho que isso é o mais importante. Não é um propósito que você tem, né, Diego? Não é um propósito. Você não está fazendo isso por dinheiro. Você tem um propósito de ajudar pessoas, através da tua missão, ajudar pessoas, transformar vidas através do esporte. Imagina um garoto desse estar ali, chegou ali e viu o Charles um dia. E é legal. Você mudou a vida dele. E é legal que lá a gente tem as crianças,
que treina no mesmo tatame dos amadores, que treina no mesmo tatame dos profissionais. Então, o mesmo espaço. Então, você imagina que que nem, sei lá, é que nem um menininho do Instituto Neymar e jogar futebol, chega lá e vê o Neymar jogando. É a mesma coisa do MMA. Sim. Então, uma criança chega lá, tá o Charles treinando no mesmo tatame, entendeu? Então, e ao mesmo tempo, tem pessoas do nosso instituto que já estão no UFC. Então, assim, o Ligeti, porra, é uma cria nossa dali, que tá no UFC, o Lipe, a mesma coisa, o Bocão, a mesma coisa, o Elvis, a mesma coisa. Então, na verdade, a gente já está colhendo os frutos desse trabalho. Atletas que foram ali com o sonho de chegar no UFC, hoje já estão. Então, acho que a gente está colhendo os frutos legal ali do trabalho que a gente está fazendo de formiguinha. Acho que mudou a vida. Tem um garoto que é digital influencer, o WL, e ele não é um lutador. Contar a história dele. E a gente foi fazer uma ação na Casa Tchango. Né? Você lembra daquela ação? Pô, lembro, na Casa Tchango, e o menino, a gente pô, não tinha nem dinheiro para pagar o garoto fazer a ação. 5 milhões de seguidores no Instagram. Aí ele olhou pra gente e ele falou, não, eu faço de graça pra você. Eu falei, pô, como assim? Ele falou, faço de graça pra você. Ele falou, sabe por quê? Porque quando eu morava lá no Terreirão, lá no Rio de Janeiro, eu fui treinando no seu instituto. A única comida que eu tinha no dia era a goiabinha, o suco da jandaia, né, que vocês davam ali pra gente, e ainda dava 1 quilo de massa, que era a janta da minha mãe. A gente conseguiu dar ali, mas o garoto treinou ali 8 anos. Eu não sabia. Sinistro, né? Treinou 8 anos, pai, eu vi ali, vi algumas vezes, mostrou algumas fotos com a gente, e aí ele era o sonho dele, era conhecer o Anderson, cara. E aí teve a oportunidade de conhecer o imagina esse menino lá, qualquer garoto ali conheceu o Charles, cara. Sim. Porra, né? Tocou a vida dele de uma maneira, né? Conhecer um Charles, conhecer um Alan, conhecer, né? Que é uma mensagem. E assim, essa molecada, às vezes, ele competiu um campeonato amador. Pô, e o Charles, sempre que ele pode, ele tá presente. Quando ele tá presente, ele vai no corner. Ele vai mesmo, né? Ele vai no corner, ele vai no corner do amador, sabe? Então, tipo assim, você imagina o cara fala, cara, o Charles tentando comigo. Você entendeu? Então, assim, eu acho que tudo isso é uma coisa, pô, sensacional. E o que você vislumbra pro Instituto? Eu sei que, pô, pra você, da tua caminhada até agora, eu não sei se lá com 18 anos você imaginou, você teria o Instituto com o teu nome em prol de criança, em prol de quem tem o mesmo sonho que você tinha, né? E você chegou onde você chegou. Mas o que você projeta ainda para esse Instituto, Diego? Dobrar, triplicar, eu acho que o projeto está cada vez maior, cada vez tem mais crianças ali, cada vez mais amadores, mais profissionais, os que já estarem todos no UFC. Então, assim, projeto crescer. Sim. E muito, assim. E tem bastante apoiador, né? Ali, muitos. Inteira. A gente assim, conseguiu furar uma bolha ali. Uma bolha, a Arena, o Diego, ele faz eventos. Agora, né, agora em julho vai ter um evento. Né? Um evento, faz leilão, mexe, e tem bastante plano de saúde. Tem uma. Né? Hoje todos os nossos atletas têm plano de saúde. Todos treinam na New mais top, né? Todos treinam na New da Prevent Senior. Né? O centro de treinamento da Prevent Senior. E essa parceria já está há um tempo, né, Diego? Passou de 3 anos, já estamos no 4º ano. É bem legal. E assim, pô, imagina para um atleta, a gente já passou por muitas cirurgias. Sim. Então, a cirurgia hoje é cara. Então, o atleta nosso machucou o joelho, pô, em uma semana já estão fazendo a cirurgia lá com o pessoal da Prevent Senior, já faz toda a recuperação na New. Então, assim, é uma estrutura realmente que é difícil ter. É muito difícil ter uma estrutura hoje. É o praticamente PI no Brasil, a New One ali. Todos os equipamentos, eu não sei como chama, pneumáticos, tudo aqueles equipamentos de ar comprimido. É uma coisa surreal, uma tecnologia... Da Kaiser. Você mede potência, velocidade, tudo acaba o ar. Aí você mede aquelas esteiras que você corre e tira 80% do seu corpo, para que eu pro joelho, você corre, parece que tá correndo na lua. Eles têm uns equipamentos surreais, assim. Caraca, surreais. E assim, a consideração, o esforço que eles fazem com a gente é impressionante. E como é que surgiu essa ideia da educação financeira? Sou curioso, isso é muito bacana, cara. Pô, até porque a questão financeira mexe com o seu psicológico, vamos por osso. Passou 2 anos sem lutar. Se você não segura, o atleta, eu sei da realidade do atleta. O atleta, ele acaba o dinheiro dele no primeiro 6 meses. Vai embora mais rápido que ele... Mais rápido que ele ganhou, né? 95% dos atletas... ou cantores, eles quebram, né? E em menos de 5 anos. Primeiro, né? O negócio é estatística fortíssima, né? E aí, como é que é esse negócio? Eu pensei justamente por causa disso. Eu tive um atleta que entrou no UFC, ganhou um bônus logo na primeira luta, fez 3 lutas, mas ganhou muito bem, e em 6 meses não tinha mais R$1. E eu falava, cara, não faz isso, cara, não faz isso. Não, mas é porque eu vou comprar uma... Não, mas... Eu falei, cara, não, mas eu tenho dinheiro para comprar uma moto. Eu falei, não é comprar, é sustentar.
Você entendeu? O que você compra, você tem que manter. Eu falei, e aí depois disso que eu fiquei com essa ideia. Eu falei, cara, eu preciso pôr uma educação financeira para as pessoas saberem a fazer o dinheiro trabalhar para eles, não eles trabalharem por dinheiro. Sim. Entendeu? Então foi aí que eu comecei a colocar, implementar isso e fazer com que os atletas tivessem interesse nisso. Porque uma coisa é só se implementar, outras coisas é a pessoa ter o interesse. Então, eu acho que quando as pessoas elas investem o dinheiro delas, elas entram no aplicativo, clica lá e falam, nossa, hoje eu rendeu R$300, pô, não fiz nada, ganhei R$300. Então, isso é uma coisa viciante, você ir vendo seu rendimento, sabe, está aumentando ali, sua renda está aumentando. Isso. Então, isso que fez com que despertasse esse interesse. E aí foi quando a Miura Investimentos, né, começou as nossas aulas. O próprio sócio proprietário da empresa gostou tanto do projeto e falou, não, eu mesmo quero dar aula. Então, todo mês ele vai lá. Vou lá pegar as aulas aí pessoalmente. Hoje todos os atletas, não só do UFC, mas assim, a maioria do UFC, né, que acabam ganhando melhor, todos investiram dinheiro. Todos. Que legal. Todos. Cara. E aula de inglês também, né, Minotauro? Que é importantíssimo, cara. Tá ali. Tá sabendo o que estão falando, o assunto tá falando, desenvolver. Às vezes a gente perde uma oportunidade de participar de um TUF por causa disso. Porque no TUF você tem que falar inglês. Então, eu quero entrar no UFC. Você quer mesmo? Lógico que eu quero, porque você não faz inglês. Quisesse mesmo, tava fazendo aula. Porque perdeu uma oportunidade num TUF. Mas se eu te falar a verdade, eu nunca joguei videogame. Porque à tarde tem muito atleta que gosta de jogar videogame. Cara, eu tava estudando alguma coisa, fazendo aula de inglês, estava tentando fazer alguma coisa. Eu falo, porra, tem mil anos jogar videogame. Pelo amor de Deus, cara. Mas você aprendeu inglês fazendo aula mesmo? Você acabou indo morar fora? Lá, morando fora. Tá. Mas eu fui morar fora, fui estudar. Porque quando você mora fora é mais fácil, né? Você sai, você não tem outra opção, você fala. Não, mas eu estudei 2 anos de inglês. Fui lá, estudei. Antes de morar lá, foi morar lá e já estudou lá. Fui estudar lá. Fui fazer... É importante falar quis todo fazer dia, fisioterapia, queria fazer faculdade de fisioterapia, porque eu lá na Universidade de Bocador tinha judô. Mas chegou a fazer? Eu fiz o pré. Tá. Todo pré e aí Japão. Aí eu entrei para lutar no Japão. Foi minha primeira zona do Japão. Da hora. Foi 2001. Aí eu falei, pô, agora eu vou virar estudante. Não, agora tem que me dedicar 100%. King of Kings. Aí na época eu tava dando aquele, né, o UFC pagava $50 mil, o King of Kings pagava 280. Foi aquela explosão. Nossa classe ali foi a melhor bolsa. Foi aquela que teve o primeiro ano. O da Anderson ganhou, eu fiquei vice. Sim. 80, pai, aí no segundo eu ganhei, tá? Mas foram as melhores bolsas. Então, eu virava estudante. Ia ser um bom fisioterapeuta, hein, gente? Sensacional. Agora, assim, essa questão financeira, Diego, me chama a atenção porque, pô, quando a gente tá duro, Minotauro, como é que fica a nossa cabeça? Você não consegue se concentrar nas outras coisas, né, cara? Você com dívida, conta pra pagar. Com dívida, lutando fora de casa. Aí esse cara tem uma luta importante, Diego. Isso aí já afeta tudo, irmão. E tem muitos que têm a responsabilidade também de ajudar em casa. Tem muitos atletas meus que tem, mesmo novos, tem filhos, 1, 2 filhos. Tem uns que ajudam a mãe. Então, assim, mesmo eles, teoricamente, ganhando pouco, eles ainda têm que ajudar, mandar dinheiro todo mês para suas casas. Então, realmente... e você não precisa ter muito para fazer uma aula, você não precisa ter muito para investir, muito para saber cuidar do seu dinheiro, muito pelo contrário. Você pode, você ganhando R$1.000 por mês, tem que saber cuidar do seu dinheiro. Porque se você não sabe cuidar com 1.000, você não vai saber cuidar com 100 mil. Então, na verdade, é isso que eu tento mostrar para eles, que independente de quanto você tem, se você já está na UFC ou não, você tem que fazer uma educação financeira. A educação é muito legal. E você já viu isso, né? Muito atleta, ele abre um negócio para irmã dele, abre um negócio para o familiar, é difícil. Esse é o maior erro. Eu falo muito com eles. Cara. Eu já fiz isso. Que eu falo para eles, vocês acabaram de entrar no UFC. Eu falo para eles, você tem que primeiro juntar o teu dinheiro, focar em você, depois você começa a ajudar os outros. Faz uma base sólida, aí você começa. Porque o pessoal entra no primeiro contrato e já quer fazer isso, quer abrir um negócio para a mãe, para o pai, para o irmão, até para ele mesmo. Fala, não, acabei de assinar com o UFC, vou abrir um negócio para mim. Não pode. Você tem que focar, acabou de assinar, então trabalha. Renova seu contrato. Isso é o que eu falo para todo mundo. Que nem eu tenho uma casa alugada que alguns meninos moram lá. O Elvis, por exemplo. Pô, o Elvis ganhou 2 bônus seguidos. Ele mora na casa ainda. Que eu falei, Elvis, não sai da casa agora. Eu falei, sai no seu 3º contrato. Aí você, beleza, tô concretizado no evento, tô com uma base sólida, aí eu vou. Enquanto isso, pra que você vai sair da casa que eu alugo? Pra gastar um dinheiro com aluguel, pra quê? Sendo que você, tem 2 filhos pra sustentar. Lá em Manaus, eu falei, agora não é a hora. Então eu tento mostrar isso pra eles. Você entendeu? Não é porque eu tô na UFC que tá rico, muito pelo contrário. Primeiro você tem que fazer uma base sólida, você tem que se concretizar no evento, aí sim, não, agora eu tô pronto pra sair. Imagina o cara daqui a
15 anos, ele parou, acabou a vida dele, porque é passageiro. Sim. Ele vai falar, Se tivesse aí na tua época, hein, Minotauro? Esse cara segurou legal, porque segura, cara. Se tivesse aí na tua época, hein? Porra, tem que segurar. Tinha virar muita gente. É que o pessoal entra no UFC e já quer sair comprando carro, alugando casa maior, mas puta, é isso que te ferra. Porque aí você tem que focar em como sustentar tudo isso, ao invés de focar em trabalhar para aumentar e ter uma coisa muito maior amanhã. Exatamente. É difícil pra caramba. Porque é o que o Diego falou na questão da moto, e são as outras coisas. O cara vai lá comprar uma BMW, meu irmão. Quer comprar um, sei lá, um Porsche. Comprar um carro de 500 mil, por exemplo. Meu irmão, mas pô, ele tem dinheiro pra comprar, mas tem pra sustentar? Exatamente, é o seguro. Eu já vi um atleta do UFC que ele ganhou, ele tava duro, né? Eu ajudando ele ali, eu tava dando ajuda, meu padrinho, Cara, o cara acabou, tava duro, ganhou $250 mil, comprou a Ferrari. Vendeu em quanto tempo? E vou te falar, e mal cabia na Ferrari, porque era grande. Porra, velho, teve que vender, depois teve que vender um carro em 2 anos. Não se sustenta, pô. 1 ano e meio, pai, aí não conseguiu manter o mesmo salário. Entendeu? Mas cometeu a Ferrari, cara. A vaidade, né, Diego? Hoje que eu falo, é ruim de administrar. Com meus atletas do UFC, que eu converso muito, quem tá no UFC, eu falo, cara, vamos fazer a brincadeira do 1 milhão. Eu falei, vocês têm que juntar 1 milhão. Esse é o foco. Então vocês vão comer no mesmo restaurante que vocês comiam quando vocês não eram do UFC. Uau. Eu falei, juntou 1 milhão, vocês vão ter uma renda ali de 10 pau por mês, pelo menos. Eu falei, aí Uau. Sim, aí você pode, com 10 pau do mês, você aluga uma casa, de 3 contos, sobra 7, compra um carrinho financiado de 1,5 pau. Eu falei, mas vamos brincar disso. Vocês estão no UFC, vão trabalhar. Eu falei, no terceiro contrato de vocês vão conseguir juntar 1 milhão no terceiro contrato. Vai conseguir. É só não gastar. Não. Eu falei, junte 1 milhão. Eu falei, aí você tem 10 mil por mês. Você tem um salário de 10 mil por mês. O cara fica brincando até despreocupado, né, Diego? Ele fica brincando até despreocupado. Porque tá preocupado, gastando, ganhando. E aí eles começam a querer, putz, caramba, ainda falta X. Puta, ganhou o bônus agora, pô, que da hora, 250 mil, que legal, agora falta, sabe? Tipo, eles começam a ficar, eles começam a correr atrás desse dinheiro, desse valor. Isso. E aí chegou nesse valor, puta, ganhou 1 milhão, e agora? Ele vai querer falei, agora mais. você tem 10 mil por mês, cara. Agora você continua ajudando dinheiro, mas gaste 10 mil por mês. Você vai gastar um dinheiro que você tá rendendo. Você não vai nem pôr a mão no que você ganhou. E o cara vai se empolgar, né, Diego? Ele vai querer, meu irmão, se eu tô tirando 10, juntando 3, vão ser 30 mil por mês. E o que é legal na aula de educação financeira, o professor, às vezes, né, ele pega e ele faz provas ali. Ele fala, grupos de 3, aí fica 3 a 3, aí ele mostra uma situação. Sempre em cima de um atleta do UFC que ganhou um bônus, se machucou, ficou 1 ano sem lutar, ele tem um filho, ele paga a pensão, ele faz uma... Como que vocês resolvem esse problema? Aí todos os grupos tem que responder como... Aí um cara... Aí ele fala, você tem um carro, aí tem um grupo que fala, eu venderia o carro, faria... Não, olha, sabe, tipo, aí cada um tem que dar a sua solução. Uau. E aí depois o professor explica as melhores soluções, fala, essa equipe fez uma solução muito boa, tal, mas se você tivesse feito isso... Então essas provas, fica uma aula muito dinâmica, onde eles têm um interesse de tentar achar uma solução para o problema. Não é aquela coisa só de aula, que infelizmente eles não têm muito interesse. Então, em cima desses problemas, eles acabam se dedicando. O problema é real, né? Problema é real. Eu cheguei a fazer... Eu já falei que eu dei um start na faculdade de medicina e era uma faculdade doutor. Pô, ainda bem que eu não fui, pô, não ia. E lá era uma faculdade que era baseada em PBL, né? Que são você não tem aquelas aulas normais que você tem. São aulas baseadas em problemas. Então, cada aula se tinha um problema, que você tinha que usar fisiologia, anatomia e tudo mais, mas tudo baseado, é o que é o PBL que eles chamam. Que, se eu não me engano, Harvard utiliza esse método, várias faculdades americanas utilizam, algumas europeias também. E, pô, é um pouco disso, porque deixa mais dinâmico, né? Porque você tá ali com uma pessoa no quadro, escrevendo, falando, pô, principalmente quem treina, meu irmão, chega agora o olhinho como é que pesa. Não tem como. Chegou uma hora que você tá pesa, meu irmão. Mas Mas é maneiro, cara, eu vou te falar que até eu fiquei interessado, até pra minha vida isso aí. Porque... Cara, você precisa ter uma base, um direcionamento, né, Diego? Eu acho que você faz isso muito bem, que é direcionar os seus atletas. Que o Diego agora já tá com um apelido aí na internet, é o Mago Diego Lima. Você ficou sabendo dessa aí? Não sei. Fizeram ter até tem um monte de gente marcando, lá tem uma arte com um chapéuzinho. Chapéuzão, igual o Mago. É que esse ano a gente tá com uma sequência muito boa de vitórias no UFC. Cara, não. Assim, com 8 lutas, nós estamos com 7 vitórias, só um revés. Sim. E com retornos importantes, né, do Alan. Pô, do Willy Cat, cara. Que eu essa vitória do peruano agora, esse nocautaço em cima de um... Legal, né? Que legal. Pô, o Ochoa, ele tava com uma luta no UFC, um revés, que ele estreou com revés, na China. E aí a gente pegou essa luta contra o cara que tem 11 lutas no UFC, ex-ranqueado. Então uma luta duríssima, ele nocauteou em 11 segundos do segundo round.
Então, assim, hoje, esse ano a gente tá realmente menino, né? Ele é muito talentoso. 23 anos, um talento assim. Agora, não, vai lá, menor. Prioridade é sua, meu patrão. Vem cá. E eu queria falar assim, quando você chega, né, em outros lugares, não o Charles, você falou que o Charles não tem esse negócio, e tá aquela vaia, tá aquela atmosfera, né, de hostil. Às vezes a gente vai lutar contra atletas, né? Como é que você ali no psicológico do... Tem gente que sente. Eu vou te ser sincero. Eu tô muito acostumado. Porque... E eu falo pra eles... Luta mais fora do que dentro, né? E ao mesmo tempo, eu falo pra eles, galera, às vezes você deixa de ser vidro, deixa de ser pedra pra ser vidraça. Então, acho que quando eles escolheram isso pra profissão deles, escolheram isso pra vida deles, eles viraram vidraça. Então, todos os nossos atletas são levados do céu pro inferno em questão de segundos. Uau. Então, hoje tá todo mundo falando, é o mago. Sofre um revés. Nossa, é horrível. Assim, esse cara... É totalmente normal. E eu falo pra eles, galera, a árvore que mais dá frutos é a que mais leva pedrada. Hoje, graças a Deus, a gente formou uma base sólida. Você entendeu? Então, hoje a gente tá totalmente junto, totalmente unido. A gente sabe quem é de verdade. Só que os haters da internet, eles estão lá pra quê? Só pra xingar, só pra te afetar, só pra tentar te prejudicar. Porque pessoas bem-sucedidas não estão atrás de uma rede social falando mal dos outros. Porque elas têm uma vida pra seguir. Você entendeu? Verdade. Então, assim, quem tá lá falando mal dos outros são pessoas que não têm o respeito nem dos seus próprios cachorros. No final, essa é a pura realidade. É uma minoria que acaba fazendo barulho. É normal. É muito fácil falar mal do outro, porque ninguém não vai nem falar na cara da pessoa. É muito fácil. Jogar ali por fora. Então, assim, eu demorei muito. Antes um comentário me afetava. Hoje eu entro e não tem nenhum comentário negativo. Por quê? Um cara, você é um... Eu nem leio. Bloqueado. Bloqueado. Eu não quero invejoso, não quero... Sabe, tipo, eu falo pra galera, alguém te xingou, bloqueie. Falei, por que você não precisa de um invejoso, um cara desejando seu mal, te seguindo? Bloqueia. Eu falei, vamos ficar só com quem é de verdade. Você entendeu? Porque que nem o Aldo. Olha que absurdo. Depois da carreira maravilhosa que o Aldo fez, depois de 9 anos invicto, ele me leva um KO do McGregor. Pô, foi a postagem dele que teve mais comentário, e só negativo. Pô, o pessoal tinha quem tá lá pra levantar a bola dele. Você entendeu? Então, isso mostra o quão o ser humano deu errado. Essa é a pura realidade. Isso mostra como o ser humano deu errado. Né? Porque a hora que você tem que apoiar, a hora que você tem que levantar, a hora que você tem que dar a mão. E, infelizmente, alguns brasileiros, não vou falar todos, mas é que esses alguns fazem um barulho muito forte. Né? Então, tem que sair bloqueando geral. Tem que sair bloqueando. Porque uma pessoa que lá tá com comentários maldosos não tem que te seguir, não tem que estar te olhando, não tem que estar vendo suas fotos, muito pelo contrário. Pula fora, bloqueia, tchau, obrigado. Agora, Diegão, a gente está chegando aqui no final do nosso bate-papo, né? Que poderia ser... 3 horas aqui, poderia ser 3 horas, 4 horas. Cara, assim, eu acho que tudo que vocês produziram até hoje, vocês não precisam provar mais nada pra ninguém. Parabéns pelo trabalho que você faz. Mas continua provando. Continua provando. Pô, a gente... Vai provar mais. Mas tem muito atleta vindo. A gente não vai poder parar nunca. Com certeza. Não vou poder parar nunca. Eu já vejo aí Matuto daqui um médio prazo. Que vai lutar agora em Xangai. Vai lutar contra o Michel Pereira. Michel Pereira, infelizmente um brasileiro. Mas vai ser uma luta duríssima. O Michel é um cara, boa, né? Já foi ranqueado, um cara duríssimo. Então, uma vitória do Marco Túlio com certeza vai credenciar ele para voos gigantes. Norma Dumont, que tá aí, que a gente já falou pedindo passar. O próprio Willy Cat também, que é muito talentoso. Quer dizer, o que não falta são talentos lá. O Gary, que talvez lute com o Bilal em Nova York. Cara. Então assim, vai ser um lutaça, vai ser uma luta pro cinturão também. Sim, cara, parabéns aí. A gente fica nessa expectativa para ter o retorno do Diego aqui com o Charles e o cinturão, né, Minota? É isso, cara. Nevar no podcast, vai nevar no podcast. Vai nevar. Vai pintar aqui na hora o cabelo? Já pensou? Vai pintar. Pô, imagina a gente trazer o Gia que tinge o cabelo de todo mundo. O Gia que foi com a gente no pódio. É o Gia. É o Gia que tinge. Então pode vir, Gia. Mas daí já traz aqui, faz uma... Não tem medo de você, não. O podcast ao vivo aqui. Então é isso, ô Nick, tá liberado se isso acontecer, ó. Nosso chefe era o Nick, falou que tá liberado. Você vai trazer ele, vamos nevar aqui na gravação do podcast. Vambora. Diegão, obrigado, meu irmão. Eu que agradeço. Sucesso lá, viu? Não é nem boa sorte, é sucesso. Porque vamos trazer a vitória, com certeza. Valeu. Valeu. Diego Lima com a gente aqui no UFC Podcast.